Capítulo 448, Rede Nuvem de Ferro da Morte. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YQC, Bru. Dentro do prédio na aldeia. A princesa Jin retornou de seu flash de memória momentâneo e, seus olhos novamente se tornaram brilhantes. No entanto, à sua espera estava uma multidão com olhos cheios de curiosidade. Nona irmã, de onde você conhece este Zhao Feng? Sua terceira alteza não conseguiu mais aguentar. Há 2 anos, Zhao Feng se tornou o gênio número 1 dos 13 países, mas se tornou um homem procurado e teve que fugir. E o que era lógico era que ele e a princesa Jin não se conheciam, mas então, porque a princesa Jin disse, eu o conheço, mas será que ele me conhece? Este Zhao Feng já alcançou o rank místico verdadeiro em uma idade tão jovem. Não consigo imaginar tal gênio sendo da área da nuvem. Provavelmente, mesmo em todo o continente, tal pessoa é um gênio raro. O ancião Jiang não pôde deixar de dizer. Os olhos da princesa Jin brilharam, mas ela não respondeu de imediato. Se eles soubessem que Zhao Feng era um dos mais impressionantes gênios incomparáveis da Conferência do Santuário do Dragão Real, que tipo de choque e impacto ocorreria na área da nuvem? Todo cultivador sabia muito claramente que tipo de área era em que a área da nuvem se encontrava no continente. Era apenas uma área remota e pobre. No passado, os representantes que participaram da Conferência do Santuário do Dragão Real ficaram repletos de glória. Depois de pensar profundamente, a princesa Jin tomou uma decisão. Eu conheci Zhao Feng na Conferência do Santuário do Dragão Real. Seu desempenho foi realmente incrível e ele foi considerado um gênio extremamente talentoso. A princesa Jin sorriu calorosamente. A razão por ela ter pensado muito, foi pela própria segurança de Zhao Feng. Porque, embora ele fosse extremamente forte, ele ainda era um gênio da nova geração. Então, se a Aliança Dragão de Ferro soubesse de tal inimigo era um gênio incomparável, muito provavelmente eles entrariam em pânico e tentariam matá-lo, independente do custo. Os pensamentos da princesa Jin estavam corretos, mas ela não sabia o quão mais forte Zhao Feng se tornou depois de entrar no domínio da herança. Ela não entrou no top 100, os 100 fortes dragões reais e perdeu a chance de entrar nos domínios de herança, daí a razão pela qual ela foi capaz de voltar tão rapidamente para a área da nuvem. Então este é o caso. Este Zhao Feng também participou da conferência. Todos no prédio entenderam. Não é de admirar que a princesa Jin conhecesse Zhao Feng. No entanto, eles ainda estavam curiosos para saber por que ela ficou tão animada depois de reconhecer Zhao Feng, pois sua reação foi realmente incomum. O ancião Jiang tinha um fraco palpite de que o desempenho de Zhao Feng na Conferência do Santuário do Dragão Real era muito além da imaginação. Afinal, seu cultivo era alto. Ele tinha certeza de que a princesa Jin havia escondido alguns segredos, mas como ela não disse nada, ele não perguntaria. Em um piscar de olhos, 5 ou 6 dias se passaram. Zhao Feng passou a maior parte desse tempo dormindo. A princesa Jin ficou do lado de Zhao Feng, cuidando dele e ocasionalmente brincando com o pequeno gato ladrão. Durante esse período, Zhao Feng acordou várias vezes e, os traços azuis em seu olho esquerdo parecia como água, calma e suave. Comparado a seu olho que tinha uma aura fria e insensível quando ele estava na conferência, agora ele tinha uma aura tão calma e suave como a água. Essa aura estava extremamente próxima da compreensão sobre a lei da água que a princesa Jin possuía. Seu cabelo azul era de uma cor profunda, tão profundo quanto o oceano. Toda vez que a princesa Jin o encarava, sua consciência parecia estar perdida em um abismo sem fim, sem poder se libertar. Este lendário jovem e sua linhagem ocular havia criado uma lenda na Conferência do Santuário do Dragão Real, qual estava cheio de mistério. No entanto, o que deixou a princesa Jin desapontada foi que, Zhao Feng só se manteve acordado por pouco tempo antes de voltar a dormir.
E quando acordava, Zhao Feng estava muito cansado, e aparentemente não percebeu a princesa Jin. A princesa Jin ficou desapontada, mas isso era razoável, pois ela tinha muitas expectativas. Zhao Feng, meu mestre sairá da reclusão em poucos dias. Ele é o líder da Aliança Matador de Dragões e estará ansioso para conhecê-lo. A princesa Jin sorriu, aproveitando o tempo para contar as novidades a Zhao Feng. Ao ouvir isso, a pupila de Zhao Feng se contraiu e ele acenou com a cabeça. Embora ele passasse a maior parte do tempo dormindo, ele sabia o propósito desta visita. O velho Su, líder da Aliança Matador de Dragões, foi uma das razões por ele ter ficado no país forte Céu Rico. Zhao Feng estimou que ele só precisava dormir mais 2 ou 3 vezes antes que pudesse encontrar o velho Su. Ele logo adormeceu novamente. A princesa Jin suspirou e saiu, enquanto o pequeno gato ladrão permaneceu e lançou um sorriso. Ela entendeu que, com a proteção do pequeno gato ladrão, Zhao Feng estava seguro, então ela não precisava se preocupar. Tarde da noite. Uma névoa fria cobria a aldeia no fundo do desfiladeiro. Sou. Sons estridentes de voo surgiram entre a névoa e o desfiladeiro. Agau. Uma aura aterrorizante pressionou o céu abaixo, como se uma pesada montanha ou um oceano os empurrasse. Então uma figura fantasmagórica apareceu acompanhada com uma explosão de arrepiantes risadas surgindo uma após a outra. Ataque inimigo. O guarda noturno estremeceu, respirando pesado como se estivesse congelando, mas conseguiu vomitar essas 2 palavras. Merda! Ataque inimigo! A quietude da aldeia sob o turvo brilho do luar, logo foi quebrada por gritos apressados. O coração da princesa Jin saltou e então olhou para cima. Ela viu que o céu iluminado pela lua estava envolvido por uma gigantesca teia cinza escura. Essa gigantesca teia cinza escura estava sob controle de 36 figuras com máscara de caveira e cobria um raio de 500 metros. Essa teia formava uma rede de ferro que ia do céu e cobria toda a aldeia. Merda, esta é a famosa rede nuvem de ferro da morte da Aliança Dragão de Ferro. Ela foi criada pelo Lorde Verdadeiro Tiesiao e é usada exclusivamente para emboscadas noturnas, prendendo todos os especialistas dentro de uma determinada área. A princesa Jin ficou pálida. A rede nuvem de ferro da morte era um arranjo de matriz assassina, geralmente controlado por 1 ou 2 no rank humano verdadeiro e 34 elites no 6º ou 7º céu do reino ascensionado. A característica especial desta matriz era que ela poderia ser formada de forma extremamente rápida e, embora não tivesse muito poder ofensivo, era como uma gaiola de diamante, que impedia que as vítimas de escaparem. Neste momento, a rede nuvem de ferro da morte já havia se formado acima da aldeia e os fios cinza escuros cintilavam ainda mais frios e brilhantes. Ha ha ha! A rede nuvem de ferro da morte já foi formada. Tudo sob ela é um pássaro engaiolado. Remanescentes dos 7 clãs do céu rico, saiam e se rendam. Um homem calvo e gordo, usando um manto vermelho escuro, encostou-se na parede de uma montanha distante, com o rosto cheio de excitação. Ancião do núcleo, eu não esperava que nós encontraríamos o QG da Aliança Matador de Dragões ao seguir aquele jovem de cabelos azuis. Esta é a chance de obtermos um grande mérito para nosso 18º núcleo. Para esta missão, quase todos do 18º núcleo estão aqui. Com a rede nuvem de ferro da morte, mesmo se aquele velho monstro sul da Aliança Matador de Dragões quiser escapar, ele não sairá ileso. Diversas figuras aparecerão na montanha. Entre eles, 3 ou 4 estavam no reino espiritual verdadeiro, e havia mais de 1 dúzia a meio passo deste reino. Isso sem incluir os 2 do reino espiritual verdadeiro que controlavam a rede nuvem de ferro da morte. Todos eram liderados pelo gordo careca de manto vermelho escuro. Depois de algum momento de pânico, as pessoas na aldeia logo entraram em formação defensiva, mas a maioria delas tinham expressões de desespero.
A Aliança Dragão de Ferro enviou o poder de um palácio completo, lançando um ataque noturno e até mesmo formaram a aterrorizante Rede Nuvem de Ferro da Morte. Uma vez que a Rede Nuvem de Ferro da Morte é formada, qualquer um abaixo do rank místico verdadeiro não poderá voar, então se tornando um pássaro engaiolado. O ancião Jiang, sua terceira alteza e companhia, ao encarar a morte, formaram uma linha defensiva com os outros membros da Aliança Matador de Dragões. Todos, não entre em pânico. Se trabalharmos juntos, ainda teremos uma chance. O velho Sus sairá da reclusão em breve e, no momento crucial, nos ajudará contra o inimigo. A voz doce e suave da princesa Jin ressoou pela área. A prioridade agora era acalmar a todos, só então eles teriam a capacidade de lutar. Ouvindo o nome Velho Su, esperança e intenção de batalha brilhavam nos olhos de todos. O 18º núcleo da Aliança Dragão de Ferro está aqui e seu 18º ancião também. Ele é conhecido por sua astúcia e esquemas fraudulentos, e é especializado em defesa e prolongar batalhas. O coração da princesa Jin não podia deixar de se encher de amargura enquanto ela inspecionava o inimigo. A Aliança Dragão de Ferro possui 36 anciãos de núcleo, cada qual responsável por um respectivo núcleo. Anciãos do núcleo eram os pilares que sustentavam a Aliança Dragão de Ferro. Cada um deles podem dominar um lado e quase todos estavam no rank místico verdadeiro. E mesmo alguns especialistas do rank místico verdadeiro podem nem ser capazes de se tornarem anciãos de núcleo. Na aldeia, há 2 especialistas no rank místico verdadeiro ou acima. Um é o Velho Su, cuja força caiu para o rank místico verdadeiro devido ser lesionado, e o outro está dormindo. A princesa Jin analisou a situação. Em termos de poder de alto nível, a Aliança Matador de Dragões não tinha vantagem alguma. Além disso, o número de especialistas no rank humano verdadeiro do lado da Aliança Dragão de Ferro era mais que o dobro que havia na aldeia. E o mais aterrorizante era que, a Aliança Dragão de Ferro os emboscara em um ataque noturno, lançando a Rede Nuvem de Ferro da Morte, qual foi o suficiente para selar toda a aldeia. E, com o passar do tempo, ainda mais reforços da Aliança Dragão de Ferro chegariam. Este ancião de núcleo é o melhor quando se trata em prolongar batalhas. Irmãos, tranquem a aldeia, nem mesmo uma mosca pode passar. Quando derrubarmos a aldeia, vocês podem brincar com aquela princesa. O careca gordo estava encostado na montanha e seu rosto oleoso e gordo tremia suavemente. Ele examinou a princesa Jin com olhos luxuriosos e, assim que ele disse isso, os membros da Aliança Dragão de Ferro esfregaram as mãos e lamberam os lábios. No entanto, o ancião do 18º núcleo não estava com pressa e organizou suas tropas passo a passo, concentrando-se principalmente em cercar a aldeia. Quanto mais demorar, maior a chance de nossa vitória. Se as pessoas dentro da aldeia quiserem escapar, eles terão que tentar romper a rede. Tudo o que precisamos fazer é esperar. O careca gordo encostou-se à montanha e, embora parecesse lascivo, na verdade, a profundeza de seus olhos estava calmo. Seu sentido espiritual varreu a aldeia. O objetivo dessa viagem era a jovem de cabelos azuis chamados Alfeng que, segundo os rumores, estava no rank místico verdadeiro. E o gordo careca estava pronto para ele. Matar. Matar. Dentro da aldeia, liderado pela princesa Jin, o ancião Jiang e outras elites do reino espiritual verdadeiro, onda de ataques foram lançados em uma tentativa de fuga. Din din din. Os fios cinza escuros no céu noturno soltaram faíscas, mas não se quebrarão. Mesmo aqueles no rank místico verdadeiro só poderiam criar uma rachadura temporária, mas essa parte logo seria corrigida sob o poder da formação de matriz. Plop plop plop. Na primeira rodada de ataques, 4 ou 5 pessoas da Aliança Matador de Dragão caíram, enquanto apenas uma da Aliança Dragão de Ferro morreu. A Rede Nuvem de Ferro da Morte era como uma fortaleza celestial impenetrável que, se quiser forçar uma abertura, teria que pagar um preço terrível.
Os corações da princesa Jin, ancião Jiang e de outros especialistas do reino espiritual verdadeiro afundarão.